Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Não desligue porque você não tá vendo um vídeo repetido, tá? Eu tô com a mesma camisa, mas não é o mesmo vídeo que a gente fez ali logo depois da vitória do Botafogo sobre o Goiás, tá legal? A gente vai trocar uma ideia aqui sobre a projeção do Botafogo na tabela de classificação, vai analisar um pouco essa tabela, tá? E vai tentar entender, né, cara, depois da live que a gente fez, qual é a realidade do Botafogo para encarar o Palmeiras e, obviamente, também analisando o cenário dos jogadores que vão estar ausentes e presentes, tá bom? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Muito feliz com a live que a gente fez hoje, né, cara? A gente quase bateu os 1000 simultâneos. O YouTube tá meio bugadão, né, cara? Então a gente tá tendo menos pessoas que o normal na live, mas todo mundo que tá marcando presença, eu fico muito feliz. Porém, eu tenho um adendo a fazer sobre essa live, um episódio que aconteceu nessa live, e não só nessa live, um episódio que acontece geralmente quando o Botafogo joga em casa, e eu acho que isso não é uma coincidência em relação ao desempenho do time, principalmente jogando fora, tá legal? Mas primeiro a gente vai analisar umas situações aqui, e lembrando que o resumão Brownie Fogo, né, rolou aí toda uma situação envolvendo questões trabalhistas do Botafogo, envolvendo RCE, regime centralizado de dívidas, Joel Carli, dívidas abatidas com ex-jogadores e ex-treinadores, né? Então vamos trocar uma ideia sobre isso no resumão que a gente vai fazer ali por volta de umas 11 da noite, tá bom? Bem perto do meu aniversário, que é amanhã. Eu quero ver todo mundo me dando parabéns amanhã, beleza? Mas vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte: tabela de classificação do sexto para baixo, tá bom, rapaziada? O Atlético Paranaense está em sexto lugar com 44, o quinto colocado é o Flamengo com 45, tá? O Atlético Mineiro tá com 40 pontos em sétimo, perdeu mais uma o Galo. Tá, eu lembro da galera, Brownie, Botafogo trocou de técnico, o Cuca vai ajeitar o Galo. Não necessariamente, o Cuca tá bem mal lá no Atlético. Sétimo lugar, em oitavo com 39 pontos, o América Mineiro, que também perdeu. Cara, foi uma rodada ótima, tá? E o Botafogo, que venceu a equipe do Goiás, tá com 37 em nono lugar, a 3 pontos do Galo, que é o sétimo, e a 2 pontos do América Mineiro, que é o oitavo colocado, tá? Em décimo lugar, em décimo primeiro, em décimo segundo, todo mundo com 37 pontos. O Santos, o Goiás, derrotado pelo Botafogo, e o São Paulo na 12ª posição. Em 13º com 35 pontos o Bragantino, atrás com 34, em 14º o Fortaleza, com 31 o Coritiba. Essa briga, esse bolo aí tá se evidenciando como um bolo da briga contra o rebaixamento, tá? O Coritiba, que tá em 15º com 31, o Ceará, que tá em 16º com 31, o Cuiabá, que tá em 17º com 30, e o Avaí, que tá em 18º, já mais preocupado aí, com 28. Com 22, o Atlético Goianiense em 19º lugar, e em 20º, o Juventude. Esses dois aí, na minha opinião, já foram. O Avaí tá perto de ir, e o Cuiabá tá disputando aí com o Ceará e Coritiba para ver quem cai para a segunda divisão. Caras, acho que a realidade do Botafogo mudou? Mudou. O Botafogo não é mais uma equipe que está na parte de baixo da tabela. O Botafogo é um time que está no meio da tabela. Tá nesse bolo aí que, digamos, nesse grupo do 9º ao 14º tá todo mundo muito próximo. 3 pontos separam o 9º colocado do Botafogo do 14º, que é o Fortaleza. Tá? E o América Mineiro tem 39, não tá tão distante assim. Se o Botafogo ganha, ou pelo menos, sei lá, cara, empata e dependendo da tabela aí dos próximos jogos, vou até conferir os próximos jogos aí na 29ª rodada. Se o Botafogo pontua contra o Palmeiras, eu acho que o Botafogo ele evidencia que ele vai brigar pelo menos pela pré-Libertadores. Se o Botafogo ganha, o Botafogo ele tá na briga de vez. É o que eu particularmente imagino. Vai ser um cenário mais difícil, tá? Porque a gente tá falando de um jogo contra o Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, já tá com 4 ou 5 vitórias seguidas aí, né, engrenou muito, né, não deixou a peteca cair por conta da eliminação pro Atlético Paranaense. Na Libertadores, na próxima rodada, a gente vai ter Ceará e América. Era importante o Ceará ganhar esse jogo. Avaí e Atlético Goianiense não interessa tanto a gente. Atlético Paranaense e Juventude também não interessa tanto. Flamengo e Bragantino. Era bom o Bragantino também não ganhar, tá? Mas enfim. Goiás e Fortaleza, era importante ter um empate nesse jogo aí. E o Corinthians enfrenta o Cuiabá, que também não importa tanto. Aí a gente vai ter esse jogo entre Botafogo
e Palmeiras, o último jogo da rodada que acontece na segunda-feira. O Palmeiras, todo mundo olhando ali porque é o líder do campeonato, e o Botafogo, todo mundo de olho porque é o time que deu a engrenada visando esse 8º lugar. A rodada foi muito boa, a 28ª para o Botafogo. Teremos dificuldade no próximo jogo, tá? Obviamente o Palmeiras é favorito por ser o líder do campeonato, o melhor time do campeonato disparado, né? Tá com 71% de aproveitamento. Os caras, é aquilo, eu assisti depois a reprise de Palmeiras e Atlético Mineiro, o Galo amassou, numa jogada ensaiada, né, projetada pelo Abel Ferreira, que é um crânio, o Palmeiras faz 1-0 e controla o jogo, e aí ficou tudo certo. O Palmeiras conquistou os 3 pontos e voltou para São Paulo com mais 3 pontos na bagagem. É um time muito forte. Botafogo vai ter desfalque, vai ter voltas também, né? O Gatito vai voltar, deve retomar a titularidade no lugar do Lucas Perry. E o Eduardo volta, eu acho que para mim é mais fundamental. O Lucas Fernandes ainda não volta, tá? Deve ficar fora e deve voltar mais contra o Avaí, tá? E para fechar, cara, a gente vai ter os seguintes desfalques, né? O Cuesta e o Marçal. Luiz Flávio de Oliveira conseguiu, de alguma maneira, prejudicar o Botafogo, como ele sempre tenta. O Botafogo não tem o Cuesta, deve o Canu, tá? Eu sou um cara que eu sou suspeito para falar do Carly. Eu acho que quanto mais o Carly jogar, melhor. Mas, assim, linha alta, jogo contra o Palmeiras, apesar do Carly ser muito forte na bola aérea, aí o Adrielson teria que passar para a esquerda, o Canu é o cara que joga na esquerda, enfim, eu acho que vai o Canu, tá bom? E na lateral esquerda, no lugar do Marçal, acho que vai o Hugo. Embora o Carlinhos esteja recuperado, eu acho que o Carlinhos pode até ir para a relação, tá? Mas eu acho que o Hugo deve ser o lateral. Muito por conta disso, eu acho que o Vitor Sá pode até continuar para ajudar na recomposição. Sem bola, o Vitor Sá foi bem contra o Goiás, com a bola que prejudicou. E aí o Jefinho pode dar o gás no segundo tempo. Meio campo, eu acho que a gente pode projetar aí com Tietê, Gabriel Pires e Eduardo. Eu acho que é a boa, tá? Enfim. Então, esses são os desfalques. E aí, cara, a gente vai ter uma situação, cara, que ela é muito importante, né? Que o Botafogo, eu acho que independente do Palmeiras ser favorito e ser mais time, eu acho que vai ser um jogo competitivo e equilibrado. Ao contrário do lunático, do estagiário do GE, que eu não sei nem quem é, né? Que inventou, né? O Goiás teve uma finalização no gol do Botafogo e o GE destacou. Goiás jogou melhor e teve as melhores chances. Porra, o Botafogo com 17 finalizações a 6. 6 finalizações a 1 na direção do gol. A única finalização na direção do gol do Apodi, o Perry encaixou a bola. Eu não sei que jogo esses caras viram. Mas enfim, o Botafogo é um time que ele gosta de ter a bola e gosta de ter volume, tá? E o Palmeiras é um time que fora de casa ele gosta de jogar muito no erro do adversário, certo? E o Botafogo não pode dar chance a esse erro. É claro que é mais difícil voltar a executar com maestria o que foi executado contra o Goiás, na Serrinha. Por quê? Porque a gente está falando de um time muito melhor do Palmeiras e a gente está falando de um pós-perda que depende muito também do Marçal e do Cuesta. Então, Hugo e Canu vão ter alguns dias aí para se adaptar muito bem a esse estilo de jogo, esse sistema de jogo, tá? Vai ser difícil, mas vamos tentar. E uma coisa que é muito importante para finalizar esse nosso vídeo aqui. Um fator que para mim foi fundamental para o Botafogo, apesar dos erros, dos gols perdidos, aquela frustração de caramba, a bola não entra, o Tadeu tá pegando tudo de novo, para o Botafogo continuar mantendo a cabeça no lugar e jogando até sair o gol, foi o fato de não ter algo para atrapalhar o fator psicológico de nervosismo, para aflorar o nervosismo dos jogadores. Tá? E eu acho que a torcida do Botafogo vai ter papel fundamental nisso, nesse jogo contra o Palmeiras. Vamos dizer que o Botafogo está perdendo o jogo por 1-0 no primeiro tempo, cara. Chegou no intervalo, eu acho que uma vaia é prejudicial. No segundo tempo, o Botafogo está tentando alguma coisa, está errando muito. Porra, um jogador ele demorou demais para desenvolver uma jogada, não faz aquele urro, não vaia. Né, cara? Vamos tentar dar o suporte. Dependendo do resultado do jogo, a gente aplaude, ou fica quieto, ou vaia, ou comemora. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que ela pode fazer a diferença, sabe? Contra o América Mineiro, por exemplo, depois do Botafogo ter vencido o Fortaleza por 3-1 no Castelão, o Botafogo empatou o primeiro tempo em 0-0 com o América, apesar de ter criado oportunidade, e parte da torcida do Botafogo vaiou. E aí eu achei exagerado.
sabe? Isso vai entrando na cabeça do jogador. O jogador vai ficando nervoso com essa situação. Principalmente quando você vai a um jogador em específico. Então, cara, eu acho que a gente utilizar o estádio Newton Santos pro cenário a nosso favor na segunda-feira. É dessa maneira que a gente vai ser um jogador a mais contra o Palmeiras, num cenário contra uma equipe que sabe jogar contra times que propõem jogo e uma equipe que é muito qualificada. Não preciso gastar saliva aqui pra falar do Palmeiras. Beleza? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like, é isso e fui!